Quando eu era criança, tinha um trauma em escrever, em fazer as composições da escola. Eu conseguia ter positivo e até ter uma boa nota, mesmo sem fazer a parte da composição que normalmente vinha no final. Não sei porque que eu tinha esse trauma. Eu acho que eu pensava que se eu escrevesse um texto a expressar o que eu pensava, que esses pensamentos, as minhas emoções não iam ser compreendidos. Então eu tentava por tudo não escrever. Só quando me pediam para escrever poesia é que eu então, em termos de poesia, eu achava que tinha mais liberdade, porque era uma forma de expressar emoções de uma forma mais livre. Então aí eu fazia. Quando me converti, foi quase imediato. Eu cheguei a casa, ainda não sabia que o lugar onde eu tinha estado era uma igreja, mas eu cheguei a casa e pedi emprestada uma Bíblia. Comecei a ler imediatamente e rapidamente comecei a tomar notas, comecei a escrever em folhas de papel aquilo que ia surgindo de novo, aquilo que eu ia entendendo. Comprei logo uns cadernos para tirar anotações e foi sem que eu me apercebesse que eu comecei a escrever cada vez mais. Até que depois, passado 3, 4 anos, tive um computador, já tinha imenso papel escrito e quando tive o computador, então foi um crescimento exponencial. Comecei a escrever imenso. Lembro-me que abri um ficheiro Word. O propósito não era propriamente escrever livros. Não sei muito bem qual era o propósito. Eu sentia dentro de mim como se fosse uma voz a dizer-me, e isso eu tenho presente de forma muito clara, que me dizia: desenvolve o dom que há em ti. E eu ficava curiosa o que era isso, porque eu sou da área de económicas, portanto não da área do português, das línguas. Então que dom era esse que estava em mim, mas eu sentia-me impelida a escrever e continuar a estudar a Bíblia e a escrever sobre ela. E assim fiz. O primeiro ficheiro que eu abri chamava-se Pelo Seu Amor Os Conhecereis. É um livro que eu tenho, nunca publiquei, está guardado o ficheiro no computador e precisa de uma grande revisão para ser publicado, porque já não penso da mesma forma sobre alguns assuntos que falei, mas foi o primeiro ficheiro com uma aparência de livro propriamente dita. E comecei a fazer isso. Era difícil até não fazer diariamente, porque era algo que me impelia, me apaixonava em estar a escrever e a meditar. Tornou-se quase como a comida. Eu quase tinha que fazer diariamente, porque era como me faltasse a comida. Então eu tinha que escrever e estudar e escrever. E isso, eu converti-me em 1989. No início dos anos 90 tive o primeiro computador. Tem sido, portanto, todos estes anos, já são décadas. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Este texto é muito importante para mim, porque desde a minha conversão parece que ele falava algo especial, especificamente para mim. E em muitos contextos surge este texto e tocava sempre muito o meu coração, como se tivesse a ver comigo. Um dia eu ia no metro com os jovens da igreja e entrou um outro jovem muito alto
e ele sentou-se do outro lado dos assentos do metro, pegou na Bíblia, abriu a Bíblia e virou-se para mim, olhar-me nos olhos e leu-me esta passagem, estes versículos que eu li. Depois fechou a Bíblia, levantou-se e saiu na estação de metro a seguir. Portanto, nem sequer deu para eu lhe perguntar porque é que tinha feito aquilo. E eu lembro-me de realmente o ver na igreja que eu frequentava naquela altura, um dia lá ao longe, nunca me cruzei com ele para lhe poder perguntar. Portanto, esta passagem é algo especial para mim. É como se fosse uma chamada para mim. E eu acredito realmente que as coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus tem preparado para nós. Não só para mim, obviamente, para todos nós. E Deus revela essas coisas especiais pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra tudo, o Espírito sabe tudo sobre Deus, sabe tudo sobre nós. Essas coisas que Ele tem como algo precioso e cheio de desejo de nos mostrar, de nos revelar. Eu creio que isto é para todos nós, todos os que se consideram filhos de Deus, todos os que fazem o seu melhor para ser discípulos de Cristo. 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Este versículo também é muito especial para mim. Houve um momento no meu tempo de oração que senti que Deus estava a falar-me sobre o espírito nobre e vieram essas palavras dentro de mim, o espírito nobre, e eu não percebi o que era. Até que um dia alguém pregou, ao ouvir uma pregação sobre este espírito nobre que fala aqui em Atos 17:11. Este também é um versículo muito especial para mim, que fala de examinar a cada dia as Escrituras para conferir, e isso é algo que esteve sempre no meu coração, desde que me converti, sem que ninguém me dissesse que tinha que fazer isto, mas senti que eu devia sempre conferir nas Escrituras tudo aquilo que eu ouvia e confirmar se aquilo que eu estava a ouvir estava de acordo com as Escrituras. Sempre fiz isso. E tem a ver com aquilo que eu sou e aquilo que Deus quer que eu seja.